E nesse sentido, então, é que é importante, porque isso nos mostra que é necessário buscarmos as mediações teóricas das leis gerais, do modo de acumulação capitalista, para entender a nossa vida. Entender aquilo que a professora Carmelita fala, o miúdo do cotidiano, não pode ser a partir de nós mesmos. É preciso que a gente busque as explicações teóricas para entender o que nós vivemos no nosso dia a dia. Nesse sentido, então, de pensar a nossa vida, de pensar quais são as nossas lutas diárias, né? De pensar como é que nós, como classe trabalhadora, temos que forjar diariamente estratégias e alternativas de sobrevivência, exatamente para enfrentar essa lógica do capital que domina tudo. O enfrentamento dessa lógica do capital não é uma escolha, é uma necessidade. E por isso nós saímos lutando em função daquilo que se impõe a nós como uma lógica que nós não dominamos. É preciso, portanto, reconhecer que, nesse contexto, nós vamos ter escolhas, nós vamos ter possibilidades, vamos ter limitações, necessidades e também dores, mas também paixões. É nesse contexto da vida cotidiana que nós, mesmo sem saber, fazemos a história. E é importante nos pensarmos fazendo a história, né? Faz parte do nosso dia a dia dar respostas às situações imediatas. Em que medida essas respostas às situações imediatas nos permite reconhecermos como seres históricos? Nós somos sujeitos que resistimos diariamente à precarização do trabalho. A precarização que é geral a todos os trabalhadores, mas que se particulariza no serviço social por várias razões. Somos nós que sobrevivemos diariamente à perda de direitos e à perda de proteção social. Somos nós que vivenciamos as mudanças na legislação trabalhista, a subcontratação, as diferentes formas de contrato, os vínculos cada vez mais precários que se impõem a nós. Somos nós que vivenciamos a informalidade, somos nós que temos jornadas de salários, jornadas de trabalho flexíveis e salários baixos. Somos nós, portanto, que temos a necessidade de assumir mais do que um vínculo de trabalho, o que nos leva efetivamente a caracterizar o plurimprego. Somos nós que enfrentamos a necessidade de nos inserirmos em 2 ou mais políticas sociais. Somos nós que vivemos a rotatividade no emprego. Somos nós que vivemos a instabilidade e a insegurança. Somos nós que temos jornadas de trabalho extensas e extenuantes. Nos deparamos diariamente com as exigências do cumprimento de metas, que incide sobre a qualidade dos nossos serviços e seremos cobrados sobre a qualidade dos nossos serviços, o que leva a acirrar a competição entre nós mesmos, o que nos leva a nos colocar, né, no enfrentamento com o colega, pensando como se ele fosse o nosso inimigo. São essas metas e a exigência de determinados compromissos, de cobranças, que vão nos colocar um aumento no nosso desgaste físico e mental, ameaçando a nossa sanidade mental. É no cotidiano que se realizam as práticas de assédio moral, a punição de profissionais, a transferência de profissionais quando esses resistem ou quando esses constroem espaços de resistência. É preciso, portanto, que tenhamos consciência de quem somos nós e como nós estamos enfrentando essa realidade, para não ter nenhuma ilusão. É preciso que a gente entenda como nós estamos respondendo e que essas respostas se relacionam efetivamente à maneira como nós interpretamos o mundo. Qual é a nossa forma de consciência? Consciência mágica, ilusória, consciência fatalista, messiânica, romântica, ingênua? Ou consciência possibilista? Ou consciência crítica? E eu vou só situar uma questão que tem me parecido preocupante, que é a chamada consciência possibilista. O que é essa consciência possibilista? Essa consciência possibilista, ela
não é a consciência que faz a crítica efetiva por não conhecer a lógica subjacente aos processos sociais. Ela se limita à justificação e à aceitação do existente. Eu faço o que posso, eu faço o que posso, eu faço o que posso. Essa fazer o que pode, né, significa que a gente não está problematizando a realidade. À medida em que a gente problematiza a realidade, a gente começa a entender onde estão os limites. E, nesse sentido, essa consciência, por não problematizar a realidade, ela vai buscar subterfúgios para justificar, para se acomodar, para se adequar, para se adaptar. Ela se esconde atrás do escudo do projeto ético-político. Tudo é em nome do projeto ético-político. Ou seja, de uma caricatura do projeto, daquilo que cada um interpreta como o projeto ético-político. Essa é uma consciência muito perigosa, né? Porque a gente, em nome de fazer o que podemos, a gente não consegue ver qual é o limite dessas possibilidades e quais são realmente essas possibilidades. Então, a consciência possibilista é uma coisa que está muito presente no nosso dia a dia e que a gente precisa enfrentar. E aí, não apenas a consciência possibilista, eu volto a dizer, as formas de consciência, elas expressam as nossas escolhas. Elas expressam as escolhas pelas técnicas, pelas táticas, pelas estratégias. Portanto, elas expressam quem somos nós, né? E elas vão... e aquilo que fazemos tem como base aquilo que pensamos. Isso é muito importante, e importante, eu penso, que seja para a gente começar a fazer uma análise crítica de entender qual é o tipo de consciência que está nos orientando. Muito bem. Essa consciência possibilista é uma consciência pragmatista, né? Ela se preocupa com responder à realidade. Responder à imediaticidade do real, que é extremamente importante. É impossível não reconhecer a importância de responder à imediaticidade do real, mas ela não nos permite captar as mediações, justamente que leva os sujeitos, é isso que vai levar os sujeitos a acreditarem que fazem o que é possível, né? Porque não se perguntam qual o limite do possível. E é uma consciência que tem, então, se apresentado muito nas intervenções focais, pontuais, tradicionais e até as conservadoras, né? O pensamento conservador, ele é possibilista. Ele diz, eu faço o que é possível. E não se pergunta qual é esse limite. E é mais ou menos aquilo que a gente pode pensar como a terceira via do projeto profissional. Ele não se diz nem conservador e nem de ruptura. Ele se diz um projeto que está conectado com a imediaticidade do real. E aí, em função dessa reflexão, eu queria dizer que é preciso que a gente, então, tenha claro por onde passam as nossas escolhas, né? As escolhas que vão desde o instrumental técnico, passando pela metodologia, passando até questões que vão estar conectadas com qual é o projeto de Brasil que eu tenho. Então, são escolhas que estão no miúdo do cotidiano, né? Aquilo que, recuperando novamente o que a Carmelita nos coloca. E esse cotidiano é um espaço de resistência. E é nesse cotidiano que nós vamos construir as experiências pessoais, cívicas, profissionais, que vão incorporar exatamente o nosso exercício profissional e a nossa perspectiva de classe. Então, eu quero tocar nesse ponto, porque é da maior importância que a gente tenha claro qual é a nossa perspectiva de classe. É preciso que a gente consiga captar as mediações entre o mediato e o imediato, ou seja, qual é a lógica explicativa daquilo que eu faço, né? Para onde vai a minha vida e quem a leva, vai dizer Fernando Pessoa. Por que faço eu o que não queria? Que parte de mim que eu desconheço é que me guia. Então, muitas vezes a gente está imbuído, né? Está sendo levado por uma ideologia e que não se reconhece naquilo que faz. Então, é muito importante que no nosso cotidiano, que é o espaço onde efetivamente a gente vai explicitar qual é o significado social da nossa profissão, que esse cotidiano nos ajude a refletir. E justamente esse cotidiano que nos mostra esse significado social, mostra também a conjuntura difícil na qual nós vivemos, né? E
mostrando que esse significado social não é dado pela própria profissão. É dado por uma lógica que vai além da nossa opção, mas ao mesmo tempo tem a ver com a nossa opção. Então, veja, a relação dialética entre essas possibilidades e limites, e ao mesmo tempo a relação dialética entre as escolhas pessoais e o enfrentamento e a dominação de uma lógica mais ampla, é nesse movimento que a gente vai atuar. E sem isso não existe profissão, e sem isso não existe realidade. Somos trabalhadores assalariados, submetidos aos processos de alienação, por conta da venda da nossa força de trabalho, e isso limita, isso nos coloca em condições objetivas de existência para essa profissão. Mas, ao mesmo tempo, somos sujeitos reais e concretos que respondemos a essa realidade. Pela maturidade alcançada até agora pela profissão, nós podemos reconhecer exatamente, de um lado, o nosso equívoco, e aí já foi mencionado hoje pela manhã, de nos colocarmos como agentes de transformação, mas pela maturidade da profissão, nós sabemos que temos compromissos e que temos responsabilidades sociais. Então, pensando isso, né, compromissos e responsabilidades sociais, eu pensei em falar uma coisa que eu sei que nem todo mundo vai gostar. Mas eu vou correr o risco. Vocês acham que eu corro o risco? Falo, Carmelita? Tem uma coisa que eu vou falar e vocês não vão gostar. É que eu penso, né, que a nossa força, ela reside onde nós estamos tendo maior fragilidade. Né? A nossa força está onde nós estamos tendo mais fragilidade. O que eu quero dizer? Que a construção histórica que nós temos denominado projeto ético-político, né, ele define um tipo de perfil profissional. Que perfil é esse? É um intelectual que problematiza teoricamente as suas respostas. Né? Ele é um intelectual que também sabe atuar no enfrentamento de situações focalizadas, pontuais, imediatas, mas é um intelectual que também formula, avalia, implanta projetos, políticas sociais, faz pesquisa, problematiza teoricamente a realidade, mas é capaz também de mobilizar sujeitos políticos, individuais e coletivos e contribuir para a organização desses sujeitos políticos, individuais e coletivos. Né, em prol de uma luta, né, no atendimento das necessidades desses sujeitos com os quais nós trabalhamos. E faz isso sustentado pelo quê? Por uma perspectiva de classe. O que nos sustenta é a nossa perspectiva de classe. O nosso mirante. Né, e isso nos leva a ter clareza, ou tem que nos levar a ter clareza da nossa intencionalidade política. A nossa profissão é uma profissão que tem uma dimensão política, não partidária, mas eminentemente política. Esse intelectual, ele problematiza, né? Ele pensa teoricamente a sua intervenção, focalizada, ele interpreta as necessidades e os limites da sua intervenção, mas ele não se restringe a ele. Então, o que eu penso que nós que ainda estamos fragilizados? Eu acho que nós temos que recuperar a nossa dimensão técnico-operativa. Eu acho que, e o aprendizado sobre ela. Eu penso que é preciso dar respostas competentes. Sem sermos técnicos competentes, nós fragilizamos a nossa profissão. E o que dá o parâmetro da nossa competência? É a dimensão ético-política. É aquilo que a gente pensa, né, o parâmetro para definir isso, é exatamente pensar por que fazer, para quê e para quem. Ou seja, quem é o sujeito para o qual estou direcionando o meu trabalho. É a instituição? É o meu chefe? É a equipe? Ou é o usuário das políticas com quem eu posso fazer determinadas alianças? O bom técnico não prescinde de ser um intelectual. No que consiste essa competência técnico-operativa? Ela consiste em desenvolver determinadas capacidades, que não são só desenvolvidas no tempo da graduação, elas são permanentemente desenvolvidas. Capacidade argumentativa, capacidade de negociação,
conhecimento e domínio de técnicas de planejamento, de administração de serviços, técnicas de orçamento, financiamento, né, fontes de financiamento, viabilização de canais de participação, de controle social, capacitação e técnicas de comunicação, como é que eu sou ouvida, como é que eu sou percebida. Linguagem falada e escrita é extremamente importante, a gente saber passar informação, conhecer quem é o receptor da nossa informação. É a capacidade de elaborar projetos, é a capacidade de mobilizar sujeitos individuais e coletivos, é a capacidade de estabelecer processos de educação de base. Isso é técnico operativo, não tem outro nome. E nós estamos pecando muito, porque as universidades em si, não posso trabalhar com isso porque é positivista, não posso trabalhar com isso porque é, e nós estamos perdendo o profissional para o mercado de trabalho, porque eles não necessariamente sabem enfrentar aquilo que vem pronto, Tem uma metodologia aí para você cumprir. Se você não sabe colocar alguma coisa no lugar, ou não tem o poder de argumentação e de negociação, tem que ser engolido, como a gente diz, goela abaixo, a própria metodologia que vem com as políticas, que vem das instituições, que vem de todos os lados, porque sem metodologia nós não fazemos. O problema não está na metodologia, está na perspectiva com a qual eu utilizo essa metodologia, como eu enfrento isso. E, portanto, para não incorrer no tecnicismo, a dimensão técnico-operativa, ela tem que estar vinculada estreitamente com a dimensão investigativa. Foi esse o grande avanço incorporado na década de 80, o currículo de 82, do qual a PUC São Paulo foi protagonista, que tem como foco central o conhecimento da realidade e, a partir daí, os fundamentos teóricos, históricos e metodológicos. Ali nós tínhamos lá uma relação, embora separada, fragmentada, mas o tripé da formação, né? Nós precisamos falar em fundamentos históricos, teóricos e metodológicos. Cadê os fundamentos metodológicos da nossa formação de graduação? Nessa perspectiva, inaugurada com o currículo de 82, que foi depois aprofundada em 93, e aí vem as diretrizes de 96, nada acontece sem esse processo histórico. As diretrizes de 96, ela traz exatamente a articulação entre a dimensão investigativa e a dimensão formativa, como princípios constitutivos dessa formação. E cabe lembrar que parte significativa dos nossos instrumentos técnicos são também instrumentos de investigação. Parecer social. Eu preciso fazer uma investigação bem feita para elaborar um parecer. Portanto, grande parte dos nossos instrumentos técnicos são instrumentos de investigação. E isso é da maior importância porque é preciso que a gente retome esses instrumentos, é preciso que a gente saiba o que fazer e o que pôr no lugar daquilo que está sendo orientado. Muito bem. E eu quero, então, terminar, quase terminando, eu nem sei quanto tempo, faltam 10 minutos, 5 minutos eu vou terminar no meu tempo. Eu quero finalizar dizendo que essa é uma profissão de paixão. É uma profissão que não é vocação, mas é uma profissão de paixão. Ou se ama o serviço social, ou se abandona. Ou se faz algo que não é serviço social. Embora não seja vocação, hein? Estou falando aqui outra coisa. Mas, às vezes, a gente está amparado por uma visão romântica, por uma visão ingênua, por uma visão do humanismo cristão, por uma visão socialista, por uma visão crítica, mas sempre com a capacidade de nos indignarmos diante da barbárie do capitalismo. Então, isso é muito importante. É importante que a gente tenha clareza de que esse estado de coisas não é a sociedade que a gente quer. E, portanto, ela é... O capitalismo é o nosso inimigo, é contra ele que a gente tem contra ele que a gente tem que lutar. E essa tal indignação, ela expressa os nossos compromissos, né? E nós temos que canalizar essa indignação para ações efetivas de resistência e de enfrentamento. E aqui entra a nossa competência. Aqui entram as nossas estratégias socioprofissionais, mas também políticas. E no sentido dessa profissão, é preciso atuar em 2 níveis. O primeiro nível, eu penso que é o da formação. O nível da formação, ele exige que a gente pense em largo prazo, não apenas em curto prazo.
O largo prazo significa uma graduação onde a gente possa efetivamente formar bons técnicos dentro do perfil das diretrizes, que não é apenas o técnico que enfrenta as ações instrumentais, mas é o técnico intelectual, com os compromissos claros. Ao mesmo tempo, a gente tem que enfrentar a pós-graduação, tanto lato quanto estrito sensu. Então, a pós-graduação lato sensu é para nós um caminho fecundo, fértil, as especializações. Nós precisamos investir nas especializações, a gente precisa que essas especializações cheguem cada vez mais aos assistentes sociais, porque especializações com qualidade, viu, gente? Eu estou falando só com qualidade. E o estrito sensu também, ampliar mestrados e doutorados, mas que eles possam falar de serviço social. É preciso que também a gente ensine, nos mestrados e doutorados, a pensar a profissão. E aí, além disso, né, nós precisamos buscar construir legitimidades para o serviço social. Né? Aqui foi falado sobre a visão dos peritos no que toca a nossa profissão. Foi isso? Eu fiquei assustada, mas a gente não pode mais se assustar com essas coisas, a gente tem que enfrentar. Certamente o Cefes vai enfrentar, mas não é só isso. Nós, no nosso dia a dia, nós temos que qualificar cada vez mais as nossas ações e dizer por que fazemos. E com um projeto claro de intervenção, muitas vezes a gente consegue enfrentar coisas desse tipo. Então, é preciso que nós, no dia a dia, também enfrentemos isso. Não é jogar lá, não, tem o Cefes que resolva. É preciso que a gente também faça isso. Né? E essa questão de buscar construir legitimidades com outros profissionais, com a sociedade brasileira de maneira geral. A sociedade precisa saber o que pensamos, o que fazemos. Né? E aí, nesse sentido, para pensar a profissão, nesses dois aspectos, né, de construir legitimidades cada vez maior com a sociedade brasileira, via mediações institucionais, com a equipe de trabalho, né, com a equipe técnica e com o usuário dos serviços, eu colocaria aqui, deixaria aqui uma mensagem que está na própria revista, né, que vai ser lançada agora. É uma poesia, parte da poesia do professor Mauriase. Eu queria dizer assim, sobre o serviço social, tá certo? Este é o nosso ofício. Este é o nosso vício. Cego, enlouquecido, visão por trevas tomada. Insisto em apontar estrelas, mesmo em noites nubladas. Ainda que seja por nada, insisto em apontá-las, mesmo sem vê-las, com a certeza de que nas trevas escondem-se as estrelas. Então, que a gente, no serviço social, no aspecto que toca ao nosso exercício profissional, a gente possa efetivamente olhar para o nosso cotidiano e identificar as possibilidades, ainda que ele aparentemente seja trevas. Mas não é só isso, né? É mais do que isso, e eu também queria dizer que temos compromissos claros com a classe trabalhadora. Né? Há que investir no fortalecimento desses compromissos, fortalecer os movimentos que visam construir a contra-hegemonia, sobretudo num momento como esse. Né? Porque limites e possibilidades, eles estão sempre colocados de maneira dialética, né? Por um processo contraditório. Então, a gente sempre vai ter que enfrentar esse movimento dialético que é da própria história. E aí, eu vou fechar dizendo que eu espero, e eu tenho convicção que isso vai acontecer, que nesse aniversário de 80 anos, a nossa profissão possa ser orientada, né, pelas nossas entidades, pelos nossos intelectuais, que continuem dando a luz, né, iluminando aí para a gente a conjuntura, para que a gente possa realmente ir buscando as alternativas, que nós possamos fazer um balanço crítico dessa trajetória, na perspectiva de conhecer para não repeti-la, em alguns aspectos, mas para retomar determinados rumos. E aí, eu penso que existem um conjunto de coisas que a gente pode repetir, e devemos repetir. Né? Refazer o caminho da virada é um caminho importante. É um caminho que vai mostrar exatamente qual foi a perspectiva de classe que nos orientou na virada.
E, portanto, as perspectivas futuras, eu penso, elas têm que ser adotadas nesse caminho correto que foi pensado e traçado naquele momento. E que a gente possa recuperar isso e refazer esse caminho com aquela utopia que nos mobilizava no momento, né, na convicção de que a classe trabalhadora é um sujeito histórico importante e universal, e ele pode e deve efetivamente lutar pelo quê? Não por uma sociedade justa, mas por uma sociedade sem classe. Uma sociedade que vá para além do capital. E aí eu fecho efetivamente com esse poema do Brecht, esse extrato do poema que também está nessa revista, que diz assim: considerando nossas fraquezas, os senhores forjaram suas leis para nos escravizarem. As leis não serão mais respeitadas. Considerando que não queremos mais ser escravos, considerando que os senhores nos ameaçam, com fuzis e com canhões, nós decidimos, de agora em diante, temeremos mais a miséria do que a morte. Obrigada. Bom, queremos agradecer as brilhantes provocações, né, que a professora Yolanda nos fez, né, de pensar nas respostas competentes que temos que dar à população com a qual trabalhamos, né. Nos deixa inquietações, né, e reflexões para fazermos aqui nesse espaço e levarmos para o espaço onde estamos trabalhando. Vamos iniciar os nossos debates, e a proposta do debate é o seguinte: nós vamos ter um bloco de 5 pessoas, não é? De 5 perguntas, e as perguntas vão ser de 3 minutos, tá? As colocações, e depois as duas convidadas, né, teriam 15 minutos para responder as indagações da plateia. Okay? Inscrições, por favor. Nós podemos fazer as inscrições aqui, vir diretamente ao microfone, ou então passar por escrito e eu leio aqui. Boa tarde, Patrícia. Quero dizer que me sinto muito satisfeita com o que eu ouvi aqui hoje no período da tarde, assim como fiquei muito contente com o debate no período da manhã. Acredito que o debate no período da manhã evidencia algumas questões, como, por exemplo, como identificar o que é instrumento da classe trabalhadora e o que não é instrumento da classe trabalhadora, e sim da classe dominante. Acho que a gente tem aí umas questões, eu fico muito pensando o que nos identifica enquanto classe trabalhadora, e então como olhar para os instrumentos utilizados dessa sociedade e identificar então o que nos pertence. E aí, agora no período da tarde, ouvindo falar um pouco dessa memória do serviço social que se constrói no Brasil, e que ele está em processo contínuo, né, dessa construção, como foi dito, que tem sujeitos que constroem essa profissão na sua prática, e Yamamoto também diz isso, né? E aí eu fiquei pensando em como, assim, enquanto estamos no conjunto e na relação também de trabalho com outros colegas, a gente identifica profissionais que estão inseridos em movimentos sociais, como, por exemplo, o movimento da infância, e também temos, ao mesmo tempo, outros profissionais que estão fazendo defesa do aumento do tempo de permanência de adolescentes internos na Fundação Casa. Vamos ampliar esse tempo. Então, existe aí uma contradição nas atuações e defesas, que é um pouco do que já foi dito também desse projeto ético-político hegemônico, mas não homogêneo, heterogêneo. Então, o que significa isso também. E aí, pensando um pouco nisso, e nos instrumentos que temos, o que é da classe trabalhadora ou não, eu fiquei pensando também na análise de conjuntura do José Paulo Neto, recentemente feita e amplamente divulgada, em que ele disse assim, que durante esse período, né, desses governos
do Partido dos Trabalhadores, os profissionais de serviço social foram bastante inseridos nas políticas públicas e que agora existe já, e já vem acontecendo há muito tempo, esse desmonte dos direitos e que agora se aprofunda. E ele disse assim na análise que nós, com certeza, seremos os profissionais que também iremos administrar essa miséria, que se coloca aí como perspectiva. Então, diante de uma ação heterogênea, de uma possibilidade de administração da miséria e de o que são os nossos instrumentos da classe trabalhadora, e se eu me identifico mesmo como classe trabalhadora ou não, qual é a perspectiva que temos para essa profissão que hoje tem, inclusive, uma formação tão precarizada? Obrigada. Boa tarde, professora Yolanda, professora Carmelita, a mesa. Eu gostaria primeiro de falar que estamos vivendo tempo de avanço do projeto conservador, fascista da extrema-direita. Se apresente, companheiro. Júlio, da direção estadual, professor da Uniesp, militante do Movimento da Infância e Adolescência em São Paulo. E estamos aí construindo coletivamente, no núcleo, lá na Zona Leste, uma atividade chamada Núcleo Leste dos Assistentes Sociais, que é uma atividade que a gestão tem pensado para ampliar e fortalecer o exercício profissional nas periferias da cidade. Professora Yolanda, professora Carmelita, nós estamos num momento de avanço do neoconservadorismo e esse ano o CRES São Paulo realizou um seminário estadual discutindo o conservadorismo e os impactos dele na atuação profissional. E eu queria que vocês trouxessem a necessidade do aprofundamento e análise crítica dos assistentes sociais sobre as opressões advindas nesse tempo atual. Violência doméstica, sexual, contra as mulheres, e a necessidade de fazer essa leitura e esse debate numa perspectiva classista, porque em tempos de avanço neoconservador, as teorias pós-modernas adentram o mundo universitário e têm cerceado a capacidade dos estudantes de compreender criticamente a realidade, compreender que discutir a questão racial é fundamental, articulado com a questão de classe. E eu gostaria de finalizar, então, apresentando para os colegas a poesia que acabei de escrever sobre os 80 anos da profissão, deixando aí, como diz a professora Agnes Heller, a arte como instrumento de liberdade, de emancipação, que fundamenta e emancipa o ser social. 80 anos, uma história em construção. O serviço social no Brasil inicia com a crise do capital e a recristianização para conter a mobilização da classe que sofria pobreza, pauperismo e opressão. Reivindicavam um projeto de emancipação. Em um fluir do tempo, Araxá, Teresópolis, o positivismo, Sumaré, Alto da Boa Vista, fenomenologia e reatualização do conservadorismo. Coloca em crítica e em movimento, fortalece o trabalho na América Latina em um fluir do tempo. Em 79, afirma a cena política, rompendo com a ditadura e a sua dura pedagogia. Projeto marxista, análise crítica da realidade, contradição capital-trabalho e superação da patologia, da burocracia, mas buscando essência, a crítica e a ontologia. Nesse processo societal, vem o projeto neoliberal, que precariza, aliena, terceiriza, mercantiliza o exercício, a formação e o trabalho profissional. Mas, diante de tal absurdo, o projeto profissional crítico, chamado projeto ético-político, materializado em transformações, códigos de 86, mudança do currículo de 82, e vem em tempos depois o Código de 93 e a Lei 8662. Diretrizes curriculares, conjunto Cefes-Cres, ABEPS e Enesso,
e coloca em movimento, em um fluir do tempo, contra o fascismo, o machismo e o conservadorismo, e mantém seu posicionamento. A rua é do povo, como o céu é do condor, então me chama para sambar que eu vou, botar a fantasia e no bloco da folia, lutar, sambar, reivindicar e transformar a sociedade com um povo que não desanima. Parabéns às assistentes sociais, 80 anos de luta e de construção. Mais alguma intervenção? Vamos lá, gente. Meu nome é Camila. Gostaria de parabenizar a mesa, principalmente as professoras Carmelita e Yolanda Guerra. Eu não formulei algo assim pronto. Eu sou assistente social, estava atuando recentemente no terceiro setor, no extremo da Zona Sul. E o que eu queria colocar é que, recentemente, os profissionais do terceiro setor, eles estão sendo, muitas vezes, impedidos